Olá, minha gente, boa noite. Estamos abrindo mais um programa Giro Geral desta segunda-feira. Já agradecendo de início, de abertura, a sua honrosa audiência. Minha gente, hoje no nosso programa vamos ter os gols do Campeonato Estadual de Futebol, a volta do campeonato. E você vai ver os gols que aconteceram na rodada decisiva do Campeonato Estadual para definir quem ia para a final do campeonato do primeiro turno, né, da Copa Cidade do Natal, né? E jogos emocionantes. O América enfrentou o Potiguar de Mossoró no estádio Arena das Dunas. O ABC foi até Açu e enfrentou o Açu. E o Força e Luz mediu forças com o Globo. No final, o América venceu o Potiguar de Mossoró por 4-0, se classificou, leva a vantagem de jogar a final, de jogar no Arena das Dunas, né? E também pelo empate. E o time do Globo, depois de estar perdendo por 2-0 para o Força e Luz, conseguiu arrancar o empate e aí também chegou na final do primeiro turno. O ABC não bastava apenas vencer de goleada. Precisava de ter também um tropeço do América ou do Globo. Não houve, portanto, o ABC, mesmo vencendo de 6-0 a equipe do Açu, não conseguiu a sua classificação para a final do primeiro turno. E o primeiro turno que foi decidido no dia de ontem. Bom, minha gente, também no nosso programa, no quadro Gente do Rádio, vamos ter o nosso querido Antony Medeiros. Ele conversou comigo, né, Antony, que é dessa nova safra dos profissionais de rádio aqui no Rio Grande do Norte. Ele é da rádio Jovem Pan News, né, a rádio 93,5 FM, antiga rádio Cabugi, antiga rádio Globo, né, foi migrada para o FM, e o Antony Medeiros participa da equipe de esportes da Jovem Pan News. E ele vai conversar conosco aqui no programa Giro Geral da nossa querida TV Natal. E falando em TV Natal, você curte a TV Natal no canal 12 da NET, no canal 108 da Cabo, ou também através da grande rede tvnatal.com.br e também no aplicativo TV Natal Play. Bom, em abertura do nosso programa, iniciando agora com o quadro Gente do Rádio. Vamos ver a entrevista com Antony Medeiros. Ok, minha gente, aqui no quadro Gente do Rádio, da sua TV Natal, no Giro Geral, eu trago hoje o nosso querido Antony Medeiros. Antony, que é da rádio Jovem Pan News, né? E do esporte da Jovem Pan, mas já também é jornalista e vai conversar com a gente, falar sobre a vida dele no rádio. É um jovem talento aí do nosso rádio. E vai conversar com a gente falando da vida dele no rádio e mais sobre, evidentemente que não tem ainda uma carreira tão longa, né? Antony começou há pouco tempo, é um menino ainda, mas vai falar também da perspectiva dele quanto ao futuro dele no rádio e também a vida profissional do nosso querido Antony Medeiros. Antony, boa noite, seja bem-vindo ao Giro Geral. Boa noite, João Vicente. Boa noite, o público aqui da TV Natal. Muito prazer estar aqui no Giro Geral, trazendo, de fato, essa voz mais jovem também para falar
rádio, que, confesso, João, eu entrei no jornalismo, não estava no topo das minhas preferências, mas quando eu fui apresentado ao rádio, o rádio me arrebatou, me levou para perto dele. Uma coisa que marcou muito e que hoje eu tenho muito prazer em dizer que eu faço rádio com esporte também, que é algo que eu gosto muito, que me identifico bastante. Então vai ser uma conversa muito bacana. Agradeço o convite e saudações para você e para o nosso público. Beleza. Antônio, vamos começar pelo começo, né? Como sempre eu faço aqui no programa, né? E eu queria saber como foi que você já falou mais ou menos, né? O jornalismo entrou assim, talvez por uma opção, não tão. Você talvez teria outra opção na vida, mas entrou o jornalismo e também a questão do rádio. Mas como foi que despertou essa questão de você trabalhar propriamente no rádio? João, o rádio ele chegou num momento que eu já estava próximo a sair do curso, mas ainda cheio de algumas dúvidas. Mas antes de falar do rádio, propriamente dito, né, o jornalismo em si era uma escolha por conta do meu prazer pelo futebol. Só que sempre que eu pensava em trabalhar com futebol, eu pensava em trabalhar ou escrevendo sobre futebol ou na TV sobre futebol. O rádio, ele era algo que eu apenas ouvia algumas partidas de futebol pelo rádio, acompanhava as resenhas esportivas, mas não exatamente me via numa resenha esportiva. Ainda tinha muito também a ideia, João, daquela voz muito marcante dos grandes locutores, que são vozes assim extremamente raras, que particularmente eu me coloco muito distante dessas vozes. Então eu sou daquele tempo que eu vi o rádio como uma coisa mais inalcançável. E meu primeiro contato com rádio aconteceu de forma simultânea na universidade, no projeto da Universidade do Esporte, dos maiores aí daqui do estado, Fernando Amaral. Lá na universidade faz um projeto muito bacana de iniciação para estudantes de jornalismo, no jornalismo esportivo para o rádio, ou seja, no rádio jornalismo esportivo. E simultâneo a isso, eu trabalhava numa agência de comunicação, de publicidade, e por lá conheci uma locutora chamada Carol Dantas, da 95 Mais FM, e que a gente criou um vínculo muito bacana. E quando abriu uma possibilidade, ela repetia algumas vezes que gostaria de me ver no rádio, que eu tinha algumas características que ela gostaria de ver no rádio. E em 2018 apareceu uma oportunidade e a Carol me levou para conversar lá com a direção da 95 e eu comecei nesse projeto no rádio. Esse foi o primeiro contato, simultâneo na faculdade com jornalismo esportivo e lá na 95 Mais FM, era no programa Vida Boa com a Annie Marjorie, então um programa mais de variedades. Dois braços diferentes do rádio, mas que os dois já começaram essa relação de amor que eu tenho hoje com a Latinha, que é uma coisa que eu guardo com muito carinho, João. E lá no 95 você já dava algumas pinceladas, né, dentro do programa, a questão do esporte, né? Então, quer dizer, você já estava ali treinando já para entrar no esporte. Antônio, aí você, depois da 95, você foi para a Jovem Pan ou já estava simultaneamente na Tribuna e na 95? No período que eu comecei na 95, foi o período que eu também comecei um estágio lá na Tribuna, no portal. E como você falou, até a gente vai observando os espaços, né, João? Dentro do Vida Boa e depois com o programa matutino lá, o Manhã Mais, com o Jean Fernandes, com a Carol, em alguns momentos com o Micarla, sempre havia espaço para falar de esporte. Sempre há espaço para você falar do que você gosta, né? Então, eu ia colocando isso de uma forma até para ir galgando esse espaço, que era algo que, a partir do contato com o rádio, eu tracei como objetivo. Isso ia acontecendo, e na própria 95, no Comando Esportivo, João, apareceram algumas oportunidades de eu fazer participações lá na equipe, né? Então, era uma forma de começar, e isso tudo foi muito enriquecedor. Mas lá na Tribuna, fazendo variedades também, até que, quando eu estava conciliando isso, apareceu essa oportunidade de compor a equipe da Jovem Pan News Natal. Jovem Pan News Natal, que
após a migração do AM para o FM da Rádio Cabugi. Teve aquele finalzinho ainda de 2019, e em 2020 estreou como Tribuna FM, de fato, né, com a nova roupagem, e depois como Jovem Pan News Natal. E aí, o grande presente, né, Erasmo Magno, um grande amigo mesmo do rádio, apostando para esse projeto, para, mesmo muito jovem, compor assim, a equipe esportiva de um dos mais tradicionais prefixos, algo que eu não imaginava, que eu encaro com muita seriedade, com muita responsabilidade, e como uma grande oportunidade, João, por lá na Jovem Pan News Natal, uma oportunidade de estar fazendo o que eu amo, que é fazer o rádio, e o rádio esportivo, cobrindo o nosso futebol, que, se Deus quiser, vai alcançar lugares melhores, como já foi em outro momento, mas a trajetória ela passou por isso. Começando aos poucos, buscando esse espaço na 95 com variedades, e na Jovem Pan News Natal, conseguindo, enfim, estar com o jornalismo esportivo profissional, ao passo que também acompanha o jornalismo de variedades da rádio. Mas a trajetória foi essa. Ô, Antônio, você se define mais dentro de uma equipe esportiva como repórter, como âncora ou como comentarista? Porque me parece que você é aquele que faz essa situação aí. Tá precisando de um comentarista? Joga Antônio. Tá precisando do âncora? Joga Antônio. Tá precisando de um repórter? Quem é? Antônio. Quer dizer, agora você se define em quê? Ou você se sai bem aí nas três? João, na equipe mesmo, se houvesse um organograma, a função mesmo era de ancoragem, aí com a grande responsabilidade de seguir a história brilhante de Santos Neto na Cabugi, né, que é aquele ponto distante, sabe, João, que eu miro todo dia de trabalho, que é um cara que é um grande exemplo nessa função. Mas a função original é essa. E as outras a gente consegue também desempenhar também para estar conseguindo conhecer, provar um pouco de cada área também da transmissão esportiva. Também gosto muito de ser comentarista de repórter, mas o foco principal é nessa função, e aí a gente se dedica diariamente mesmo na preparação para isso, mas não me definiria apenas uma das situações, João. Eu, pelo menos, tento colocar o máximo de dedicação nas três atribuições, até como forma, né, de estar aproveitando um pouco de cada situação, até pelo início do momento no rádio. Mas gosto muito das três coisas, João. E, particularmente, gosto muito também de ir ao estádio. Na ancoragem você fica mais no estúdio, quase como mestre de cerimônias, mas também a ida no estádio me cativa um pouco. Realmente é muito bom ir ao estádio, né? E o estádio com público. E nós estamos hoje, né, numa situação que o estádio vazio, isso não traz muita emoção, talvez, para o jogador como para o profissional. E João, até por isso, assim, até esse ponto de ir ao estádio sem público, também se torna uma missão ainda maior de quem está no estádio, de tentar traduzir um pouco da emoção do estádio para o torcedor que já faz um ano e vamos colocar, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses que está longe dos estádios. Torcedor, nesse tempo, enquanto a gente, profissional de imprensa, teve o privilégio de estar lá durante a pandemia, seguindo os protocolos, o torcedor está louco para voltar e não tem como. Então, uma das grandes lições também desse momento é a missão do jornalista esportivo de ir aos estádios e tentar pelo menos traduzir 10%, 20%, 30%, o máximo possível da emoção para quem está em casa, morrendo de saudade do Frasqueirão, morrendo de saudade da Arena das Dunas, partidas de Copa do Nordeste também. Campeonato da Série D do ano passado, João, a gente viu aquelas festas feitas pelos clubes nas preparações, dentro e fora do estádio, a partida lá da Copa do Brasil, do América, em Brasília, um torcedor do América do lado de fora, João, um torcedor do América que morava por lá acompanhando. Imagina o que passou pela cabeça desse torcedor. Então, nós temos um papel muito importante nisso. Isso é muito bom de salientar. E o rádio tem isso, né? O rádio, ele
consegue, como o Ciro Pedrosa fala, o rádio é o 4D, né? É, Ele consegue fazer a imagem na mente do ouvinte, o ouvinte que se transforma ali aquela imagem pela narrativa dos profissionais do rádio. Agora, falando em narrativa, já passou para tua cabeça de ser narrador de futebol? João, para ser muito sincero, não. Não é. Como eu falei lá naquele início, imagina só, meu contato com o rádio era um contato de admiração, mas nunca de pertencimento, até quando eu fui apresentado com a estrutura do rádio, ver que me cabia sim. Mas até hoje eu vejo a narração como um ponto assim, é um charme inenarrável. Falar da narração é inenarrável. É um charme assim que eu acho que a técnica, apesar de ser trabalhada, acho que a questão passa também um pouco de dom, sabe, João? E aí eu não me encaixo tanto nessa situação, na continuidade de passar emoção, na descrição, como tantos, como Hélio Câmara, como Ivan Nunes, como o próprio Ricardo Silva lá da Jovem Pan News, como nossos colegas das emissoras concorrentes. Acho que, apesar de ter um trabalho muito de técnica, de passar, de apurar, de melhorar, João, acho que também passa muito por dom. E esse dom acho que eu não tive, não. Realmente, eu concordo com você, sabe, Antônio? Eu já tenho em rádio 37 anos, já de rádio, e rádio esportivo 35. E eu confesso que eu não tenho, não é porque eu não queira, mas eu não tenho, eu não me vejo como narrador de futebol, E não é porque só isso é voz, né, dom João? mesmo. E Ah, não é só voz, não, não. não é questão de voz. Eu falei da voz até, apenas como uma forma de dizer assim, cara, o quanto eu admiro a função do narrador. E como é necessário também uma voz privilegiada, mas existem muitos outros requisitos junto da narração. Até citar meu colega Ícaro Carvalho, que começou comigo, né? Eles, diferentemente disso, ele já se via nesse momento na hora de começar. Então, o próprio trabalho de técnica também para apuração dessa habilidade é feito de uma forma mais contínua. E aí sim, eu vejo também como uma parte de dom. De quando você sonha lá atrás, sabe, João? De você jogando futebol de botão, de você narrar, de você brincando na rua, você está narrando, você está na sua casa, você está narrando. É coisa que também vem de cedo, de dom. E você buscar isso incessantemente. Vou me ater nas funções que já não são poucas, né, João? De âncora, de repórter, de comentarista. Mas você fique sabendo, eu acho que você conhece muito rádio e vive muito rádio, e deve já ter lido sobre o rádio. O rádio teve uma pessoa chamada Justino Neto, que trabalhou aí mesmo na Rádio Cabugi. Justino começou como plantão esportivo, e de plantão passou para repórter, foi muito tempo repórter do Alecrim, depois lá na Tropical, inclusive trabalhei com ele. Ele era repórter do ABC e também terminou como narrador esportivo, né? Então, acho que muitas vezes a gente começa numa função, né, dentro de uma equipe de esportes e a habilidade vai colocando e até mesmo uma precisão da empresa, né? Sim, sim. Já pensou uma hora aí, não puder contar com o Ricardo nem com o Ivan, aí, aí Erasmo olha para você, né, e diz aí, rapaz, vai ser você mesmo, Antônio. Pega o Não, microfone. não isso aí pode existir mesmo, João, mas até como uma forma, somente para salientar isso, né? A admiração é tão grande, né? Mas numa necessidade fácil, sem problema nenhum. Acho que até tem um Ícaro aí para fazer, até com uma forma mais brilhante que eu. Muito bem. A Rádio Jovem Pan, 93.5, né? Jovem Pan, ela é a Jovem Pan News, pertence ao grupo Tribuna de Comunicação e ela veio, estou passando aqui para os nossos telespectadores, né? Ela veio de uma migração da Rádio Cabugi, que era o que um sinônimo de rádio aqui em Natal, né? Conhecida, né? Como a meia dúzia 40, a alegria do povo. Isso é do meu tempo, sabe, Antônio? Era a alegria do povo. E a Rádio Cabugi
ela tinha no seu forte era o esporte. E tantos grandes profissionais passaram pelo microfone e pelo som da 6240. Hélio Câmara, né, que foi talvez um dos maiores narradores do nosso futebol, cito Marco Antônio Gaúcho, é, o Garcia Júnior, temos também o Jota Santiago, que hoje está no Rio de Janeiro, né? E, e como repórteres, muitos outros bons e grandes repórteres, o nosso querido Souza Silva, e grandes outros, Ricardo Silva, Levi Araújo, mas rapaz, é muita gente. Se eu citar aqui, eu vou me perder no tempo e no espaço. Santos Neto, muita gente. Então, eu acho que para vocês que estão nessa nova fase, nessa nova rádio, nessa nova, vamos supor, nessa nova situação aí do grupo, vocês têm muito também essa responsabilidade de começar uma nova história aí na Rádio Jovem Pan. De fato, João, e também tem uma situação. É um privilégio muito grande, como a gente viu aqui, né? Para contar minha história foi bem rápido, porque é uma coisa muito breve. Então, imagina só, as coisas ocorrerem de modo que a primeira oportunidade com o rádio esportivo, de fato, profissional, já é um dos maiores celeiros do esporte, do rádio esportivo aqui do estado. E ao passo que é um privilégio, traz uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade de estar segurando aquele microfone que hoje tem a canopla da Jovem Pan, mas já representou muito bem a Rádio Cabugi, tempo de Rádio Globo, tantos caras que você citou e outros que você sequer citou, mas que também tem muita importância. E nós temos essa responsabilidade de continuar essa história. João, abrir o WhatsApp da rádio, hoje é o WhatsApp, né? Mas abrir o WhatsApp da rádio, o camarada perguntar da programação da Rádio Cabugi. E aí você vai fazer isso assim, vai ser mais um ano de Jovem Pan, e o camarada perguntando da Rádio Cabugi, que é onde o coração dele se identifica com o ouvido. Então isso é uma responsabilidade muito grande, é uma coisa que eu falo, pelo menos por mim, penso todo dia nisso. E outra coisa, João, você falou nesses nomes, é uma coisa que não é inveja boa, o tempo não é inveja boa, mas gostaria muito, mas muito de ter vivido esse tempo, onde existia uma pluralidade maior de equipes esportivas, uma concorrência boa, sabe, João, que sobe o nível do trabalho de todo mundo, porque com muito mais recursos, com muito mais gente, equipes maiores, cobertura aqui de antigamente, João, que se você contar hoje parece que é inacreditável, né? Cobertura que tinha um repórter setorista para o ABC, outro para o América, outro para o Alecrim, só para a federação, e às vezes um para o tribunal, né? E uma coisa assim que eu queria muito fazer parte disso, respirar um pouco dessa forma de fazer rádio, sabe? Infelizmente, hoje não é tão dessa forma, existem outras formas, a gente entende como as coisas vão mudando, e nosso papel é levar com a melhor seriedade possível, honrando muito esse microfone pesado do prefixo da Cabugi, que a gente escuta diariamente boas histórias nisso, e é uma responsabilidade continuar essa onda de boas histórias, mesmo muito jovem, mas com muito respeito pelo que foi construído ali. Muito bem. Eu acho que Antônio não tem o quê? Tem 25 anos, Antônio? Tenho 26, João. 26 anos. O Antônio não acompanhou meu início no rádio. Eu comecei há 35 anos atrás, há 35 anos, né? E na Rádio Rural, que era mais ou menos o quê? A terceira força do rádio esportivo aqui no estado. Terceira ou quarta, porque se tinha o quê? A Rádio Cabugi, a Rádio Tropical, a Poti e a Rural. Eram 4 emissoras de rádio, né? De 5 emissoras AM que nós não tínhamos a FM. Uhum. E na Rural você tinha o repórter do ABC, do América, do Alecrim, do Riachuelo. Sim. Tinha, e do Atlético. E o do Atlético fazia o Atlético e a Federação, né? Então, você tinha 3 resenhas esportivas. Né? E ainda era pouco, né? Era pouco, né? Era pouco. 3 resenhas, era pouco tempo para falar de tanto assunto. E a dificuldade, você não tem internet nem nada, tinha apenas um telefone na rádio
que ficavam na fila. Esses repórteres ficavam na fila para você tentar conversar com o dirigente para saber as informações e treinamentos. A ABC e a América tinham o centro de treinamento, era o campo, um campo de treinamento, né? Era Aham. centro de treinamento, é um campo de treinamento. E o Alecrim era o que eu cobria. O Alecrim hoje era no canto, amanhã era no outro e tal. E eu andava com um gravador que pesava quase 1 tonelada. Isso andando de ônibus para cima e para baixo. Né? Aí você vê a dificuldade. Isso eu É. falo Alecrim, que era a terceira força do estado. Imagina os repórteres que era do Atlético e do Riachuelo, né? Mas era um tempo muito bom realmente este do início do rádio. Mas tudo muda, né? Hoje também se E tem a forjou muitos internet, né? bons profissionais. E forjou muitos bons profissionais, né, João? Exato. A rádio, a rural, a rádio rural, ela era considerada como uma escola do rádio, né? Já que não tinha a universidade na época, o profissional de rádio, radialista, ele não era formado, não tinha formação acadêmica, né? Ele não era formado em universidade, e era Uhum. formado mesmo. Você gostava de rádio, ia lá, fazia um teste, e se tivesse vaga, era contratado. Mas nós formamos, a nossa equipe lá, quando começamos, era o quê? Era que entrou, né? Levi Araújo era Lauro Neto, não sei se você lembra do grande Lauro Neto, polêmico Lauro Neto, né? O Punk, né? O nosso Francisco Inácio, querido Francisco Inácio, Saudades. saudosa memória, né? O Zé Ivo também, de saudosa memória, né? O Joel Martins, quer dizer, então, essa equipe, mais ou menos, que foi formada na Rural, e com um ano e pouco, saiu uma turma para Tropical, outros foram para a Rádio Poti, né? Existia um mercado disso aí. Mas eu quero dizer também, né, Antônio, porque hoje existe a questão da internet, os clubes já têm assessores de imprensa, já passa mastigado essas informações, e não precisa um repórter para cada clube, né? Hoje tem essa outra forma de fazer, né? Pelo menos não é lá na rádio a gente não se coloca dessa forma, faz uma cobertura ampla, né? Aqui de ABC América, que é quem os clubes que estão no momento, vamos colocar, né, privilegiado ainda, mas ainda muito abaixo do que já foram. Então essa cobertura, ela também é dessa forma, né? Não podemos ir aos treinos por conta da pandemia, já o ABC até liberou parte das atividades no ano passado, quando os índices de transmissibilidade tinham caído, mas com retorno suspenderam de novo, então a gente fica muito dependente também dessa informação com a assessoria. E, claro, tentar manter o contato com fontes dentro dos clubes, né, João? A gente sabe que nos treinamentos é onde você consegue fazer grandes contatos, de você conseguir ter boas informações lá dentro. Cada treino é visto de uma forma diferente por cada repórter que está lá, né? Então, você pode contar uma grande história que outra pessoa não tenha visto. Então, a gente vai se virando dentro do que está posto nesse momento de pandemia, mas o que eu citei de antigamente é muito como admiração, sabe, João? Eu acho que conseguiu o rádio fazer com que muita gente se apaixonava por essa dedicação, situações como a que você colocou, e a forma de fazer rádio de antigamente também, que é muito bacana e inspira muita gente hoje também. Beleza. Antônio, saindo do rádio, vamos ao futebol. Como é que você analisa o nosso futebol atualmente, né? Os nossos clubes aí na Série D, dificuldade incrível, já com a questão da pandemia, o negócio já estava ruim, imagine com a pandemia. Como é que você analisa e qual a sua perspectiva de um futuro melhor ou de um futuro que infelizmente não será bom? Como você faz essa sua análise aí do futuro? A análise, João, é justamente desse momento do futebol. Os clubes se colocaram nessa posição, né? Campanhas ruins, inconsistência, planejamento equivocado, mas para agora é perfeitamente acessível. Ano passado o América bateu na trave, acabou sendo eliminado na partida decisiva por um adversário que o América tinha vencido na fase inicial. O ABC saiu antes para o Globo, que acabou não subindo também de divisão. Então, se você pegar as trajetórias, se você pegar as competições em si, são competições que são acessíveis para os nossos clubes.
O que acontece é que na hora da decisão, a gente viu o ABC não estar no seu melhor momento na competição do ano passado, o América também chegar nas fases decisivas sem um gásinho. Então, isso é questão mais de planejamento. Acredito que é um azeite, um acerto ali naquele planejamento da Série D. Os clubes, tradicionalmente, se você pegar o elenco de hoje de ABC e o do América, não vão ser os elencos de fases decisivas da Série D nesse ano, que a gente acredita que nossos clubes chegarão. Então, é muito critério na hora de trazer esses nomes que vêm para reforçar, principalmente no caso do ABC, que está com essa cota milionária, né? Aí fica mais visado, mas está criterioso na hora de trazer esses nomes. E acredito que dá sim para sonhar em dias melhores, João. A sorte e o azar é que o ABC está no fundo do poço do Campeonato Brasileiro, o América está no fundo do poço, mas é fundo do poço para esses 80 clubes da Série D. Então, se você pegar os 80 que estão disputando, vai ter um ou dois com um profissionalismo diferente e o resto está todo mundo igual. Então, é lutar o quanto antes para sair desse pântano, assim. Até entendo um pouco do esforço que o América fez na última temporada, o elenco com uma folha até um pouco alta para a Série D, mas era numa tentativa louca para deixar essa competição. Sair o quanto antes para aí sim, num patamar melhor de Série C, você conseguir respirar e conseguir fazer um planejamento mais amplo, quem sabe, desde o início da temporada. É urgente, João, sair desse momento. Eu acredito, acho que tem condições sim. Acho que nosso futebol precisa muito de melhorias ainda, de mais profissionalismo, mas eu acho que esse primeiro passo ele não é tão complicado como se coloca, não. Agora, muitas vezes, nossos clubes mesmo que complicam a situação. Muito bem. Antony Medeiros, esse Medeiros é lá do Seridó? Lá do Seridó, do Currais Novos. Currais Novos, Lá do nosso Currais Novos. Eu pensava que era de Caicó, mas porque aquela região ali, né? Você tem Cruzeta, Caicó, né? Currais Novos, Medeiros, Dantas, aquela região por ali. Terra de jornalista também, viu, João? Muito jornalista do Seridó para cá. Turma boa aí, aquele abraço também. Você é o quê de Rô Medeiros e do Suerda? Sou admirador da dupla. Admirador, né? Mas o Currais tem muita gente boa também no microfone, né? Nosso Humberto de Souza, lá de Currais Novos, né? Nosso abraço. Tem muita gente boa lá. J. Regis é de lá. J. Regis, é claro, J. Regis também é de Currais Novos, né? Apesar de fez sucesso em Mossoró, mas é de Currais Novos. É verdade. É muita gente, rapaz. Se eu for puxar a ficha aqui, essa folha fica pequena aqui, ó. É verdade. A princesa do Seridó. Lá você é potiguar? Só tem potiguar, né? Cara, lá tinha potiguar e tinha Currais Novos, mas o Currais Novos veio numa onda quase emergente ali do futebol, meio loucura ali, tentar subir para a primeira divisão de novo, não conseguiu. Aí o Potiguar mesmo, assim. A minha primeira ida ao estádio, João, foi lá em Currais Novos mesmo, lá no jogo do Potiguar. Primeira cobertura esportiva foi lá em jogo do Potiguar em 2010. Tinha 16 anos. Aí tinha um blog lá para fazer cobertura esportiva, sabe, João? Aí eu e um grande colega meu, hoje esse colega é profissional de educação física, né? Mas naquele tempo a gente tinha um blog que a gente fazia cobertura do dia a dia do Potiguar. Aí chamou a atenção da galera lá da CIDS, TV a cabo lá de Currais Novos. Meu primeiro emprego em televisão também foi lá com 16 anos, fazendo essa cobertura assim. Então, tem muito carinho em Potiguar, só lamento estar onde está agora, né? Com muita dificuldade para voltar, mas estão dizendo lá, viu, João, que vai voltar esse ano. Vamos ver se organiza para isso. Para voltar tem que pagar as dívidas, né? Com a federação também, com alguns fornecedores ainda da época, mas os torcedores lá estão se organizando. Quem sabe a gente vê Currais Novos de novo no futebol profissional aqui do estado. Rapaz, que beleza, viu? Currais Novos é uma cidade muito boa. Eu quando estava acompanhando também o futebol, né? Trabalhando como repórter também na TV União, trabalhamos acompanhando o campeonato estadual, e era muito bom ir a Currais Novos, viu? Uma terra maravilhosa, lá na Princesa do Seridó. Aquele ano de 2009, né? O Potiguar acabou vice-campeão. Isso, foi aquele jogo... Na trave. Foi na trave. Inclusive, o jogo foi disputado em Caicó. Caicó. Perdeu para o Sul, né? Eu fiz aquele jogo, exatamente. Eu era repórter naquela época. Aqui em Natal teve um clássico ABC e América. Fizeram o clássico, não sei se foi amistoso, o que foi.
no mesmo dia lá. No mesmo dia. Mas estava lotado lá o estádio de Arco Maris, lá em Caicó. E quando a equipe da TV União voltou para Natal, voltava para Natal, encontramos lá na praça o pessoal do Potiguar que estava comemorando o vice-campeonato, né? Lá no restaurante ali perto da praça, acho que é da Cristo Rei, por ali. Sim, Né? sim, sim. E nós fomos lá para o restaurante junto com o pessoal do Potiguar e foi muito bom. Porque comemorar o vice-campeonato, por quê? Porque o Potiguar ali já abria uma vaga na Copa do Brasil. Brasil, Ele jogou a Copa do Brasil. Jogou no outro ano com o Paysandu. O Paysandu foi lá Paysandu. para Currais Novos. Isso. João, em 2010, o Potiguar teve o melhor ano da história, com a possibilidade de uma arrecadação da Copa do Brasil. Aí teve um jogo festivo com Túlio Maravilha no início do ano, movimentando a imprensa nacional. Foi uma coisa bem, bem bacana. E na partida lá, ainda era naquele regulamento antigo, 2 jogos, né? O Paysandu foi a Currais Novos, foi 0-0. Na partida de volta, o Potiguar chegou a empatar. Estava 1-0 Paysandu, o Potiguar empatou com um gol de Roquete. Aí nos 15 minutos finais levou os 2 gols que marcaram a desclassificação, mas é um momento diferente, né, João? E se você olhar para agora, parece tão inacreditável, né? Por exemplo, ontem eu tive em Açu para acompanhar Açu e ABC. A diferença de Açu para ABC hoje é gigante. E não porque o ABC é o melhor time que a gente viu aqui no futebol do Nordeste, algo do tipo, não, é porque ficou muito difícil fazer futebol profissional lá para o interior do estado. Muito complicado. Verdade, verdade. E lembrando também, falando no Potiguar, ali rendeu a contratação de Thiago Potiguar, né, para o Paysandu. O Paysandu. Foi, Thiago depois jogou aqui no América também, fez tatuagem de tudo do América, mas essa aí foi Thiago e um lateral esquerdo chamado Álvaro, foram os 2 lá para o Paysandu. Porque Thiago, ele era aqui de Natal e já era torcedor do América. Sim, sim. Né? E não teve a oportunidade do América e foi para o Potiguar, né? Mas ele já era torcedor do América, inclusive tem um jogo. Estamos falando de futebol, a gente já está passando do tempo aqui, mas uma coisa volta a outra. Teve um jogo Paysandu e América na 3ª divisão, que o Paysandu tirou o Thiago Potiguar, era titular do Paysandu. Tirou ele, por quê? Porque ele foi dizer, numa entrevista lá em Belém do Pará, que era torcedor do América. Foi tirado. Thiago e naquele tempo também foi um grande exemplo para os jogadores lá, né? O pessoal jovem. Porque o Thiago ele passou muita dificuldade lá em Currais Novos também. Trabalhou em fábrica de laticínio, em safra, sabe? Assim, sem perspectiva. E o futebol levou o Thiago para um patamar legal. Jogou na Coreia, conseguiu mudar muito a vida das pessoas. Então, é um cara que Currais Novos quer muito bem. Ele é currasnovense mesmo, viu? Currais Novos? Sempre teve essa afeição com a América. Então, eu pensava que ele era aqui de Natal. Era não, né? Não. E tanto que não esteve no ABC, né? Que a gente viu muito isso acontecer. Jogadores vêm, até pela forma como o nosso futebol né, diferente, os jogadores acabam jogando nos 2 com muita frequência. O Thiago teve até oportunidade e não esteve como jogador da linha de frente do ABC. Antony Medeiros, meu amigo, que é bom, dura pouco, né? Já estouramos aqui o nosso tempo, mas foi muito bom esse bate-papo, as pessoas conheceram aí esse jovem talento do rádio esportivo, jornalista, né? E que tem aí uma carreira pela frente aí, né? Uma estrada longa, uma BR-101 aí para poder ganhar voos até mais altos. E eu agradeço muito pela sua participação aqui no Giro Geral. Valeu, João. Obrigado aí pela oportunidade. É muito bom falar de futebol, de rádio, e com um cara que saca muito também como você. Grande abraço também para o público do Giro Geral aqui da TV Natal. E nos encontramos também na 93,5 FM. Muito bem, eu escuto, viu? Lá na Jovem Pan, né? O Antônio manda o link, né? Você faz isso no radinho. Eu sou amante da moda antiga, eu gosto do bom e velho radinho. O Antônio, você também, aqui é a nossa produtora Mara Martins, manda um abraço também para você, né? Fantástico.
Já Mara esteve naquela transmissão do Palmeiras e América Mineiro, que eu fiz lá no Comando Esportivo. Também estive com ela lá na programação matinal, lá da 95 Mais FM, sempre muito atenciosa. Vou mandar um abraço para ela, para toda a família. Beleza, um abração. Ela está mandando um abração também. Antônio, muito obrigado, meu amigo. E vamos para frente aí, ver o nosso futebol melhorar, tá bom? Se Deus quiser. Até mais. Portanto, aí, a entrevista com o nosso Antônio Medeiros. Aí você ficou sabendo aí do início da carreira, né? Ele que é formado em jornalismo, e também falamos sobre o futebol do Rio Grande do Norte, sobre rádio, sobre muita coisa, nesse papo muito bom, descontraído, com o nosso querido Antônio Medeiros. Bom, minha gente, é final do primeiro bloco. No segundo bloco tem muita bola na rede, melhores momentos, os gols dos jogos do Campeonato Estadual de Futebol. Você espera aí que daqui a pouquinho eu volto no segundo bloco.